Por que é tão importante a gente vigiar o desenvolvimento da criança e promover esse desenvolvimento numa idade precoce? E quando existe algum grau de atraso de desenvolvimento, por que a gente tem que intervir precocemente? Bem, para falar sobre isso, eu preciso resgatar um pouco aqui alguns princípios que eu vou tentar trazer de uma maneira bem didática sobre o desenvolvimento do nosso cérebro, né? Logo após o nascimento, a criança vai começar a fazer uma interação com o ambiente que vai permitir conexões neurais, vias neurais, ao longo ali de sua vida, né? Ela vai criando essas conexões cerebrais. Dentro do útero já existe isso, já começa isso. Mas hoje se sabe muito bem que ali por volta dos 4, 5 anos de idade, uma criança já tem o seu arcabouço neural ali bem formado. E essas conexões, essa base do funcionamento cerebral, ela vai levar para a vida, para toda a vida. E ao longo da vida adulta, ela vai ser muito o que aconteceu nesses primeiros anos de vida. Se uma criança não consegue desenvolver essas vias neurais na primeira infância, nesses primeiros 5 anos de vida, tudo vai ficar muito mais limitado. Áreas cerebrais que não foram utilizadas, conexões simples, não vão poder ser desenvolvidas no futuro, na idade adulta, ou isso vai acontecer com muito esforço, com muita dificuldade, e mesmo com todo esse esforço e dificuldade, essa criança não consegue chegar em níveis de desenvolvimento melhores, como se ela tivesse desenvolvido isso bem na primeira infância. Então eu trouxe aqui um papelzinho aqui com os pontinhos cerebrais, tentando exemplificar as áreas cerebrais nossas, né? Então, digamos que isso aqui, esses pontinhos, são diferentes áreas cerebrais. E essas ligações entre os pontos são conexões neurais, né? As vias neurais aí, como é que se comunica uma área com outra. Então, para eu estar falando aqui, eu preciso acessar diferentes áreas do meu córtex, lembrar da memória, conectar com outras áreas do saber, áreas cognitivas, raciocínio matemático, linguagem, enfim, diferentes áreas cerebrais. Então, digamos que uma criança teve esse desenvolvimento aqui nos seus 5 primeiros anos de vida, tá? Ela conseguiu fazer essas conexões. Perceba então que tem uma área um pouco limitada aqui, né? Então tem diversas áreas que essa criança não explorou. Seriam esses pontos aqui onde não há ligações. E também não há conexões muito complexas, né? Os pontos sempre se ligam diretos um para o outro e não muito mais do que isso. Uma criança que foi muito bem estimulada, que teve um seu desenvolvimento bem reservado, num cuidado, ela faria mais ou menos essas conexões aqui. Então, um exemplo bem didático aqui, visual. Perceba que então essa criança explorou o máximo de áreas cognitivas, emocionais, desenvolvimento emocional tão importante. Ela consegue fazer conexões mais complexas, a mesma via se liga através de outras. O que vai acontecer? Essa criança aqui na vida adulta, ela vai poder desenvolver essa base muito melhor ainda. Então ela vai chegar a níveis de linguagem muito mais elaborados, ela vai conseguir exercitar um raciocínio matemático complexo, né? E dessa forma futuramente desenvolver esse raciocínio transformando em um ofício do trabalho, por exemplo, a programação de softwares, que é o nosso futuro, ou essa criança tem uma conexão racional, emocional aí muito bem equilibrada, então ela consegue se ajustar dentro de um comportamento em equipe, no seu trabalho, um equilíbrio, resiliência, habilidades, competências diferentes, né? Digamos que a outra criança, essa criança do exemplo aqui, ela chega na vida adulta com essa base neural aqui. O que vai acontecer? É muito mais difícil ela conseguir agora explorar essas outras áreas cerebrais. E ela vai tender a ficar por aqui, né? No máximo ela consegue fazer uma conexão com um pontinho um pouco mais distante, mas essa é a sua área. E simples, né? Ela não consegue fazer vias mais complexas. Então essa criança vai ter uma limitação do seu potencial cognitivo, emocional e até mesmo físico, e que dificilmente vai ser revertida com o passar do tempo. Mesmo que a gente invista num adolescente, adulto, com a limitação, ele vai precisar de um esforço muito grande e não vai conseguir chegar no seu máximo potencial.
Por isso é tão importante o cuidado do desenvolvimento das crianças nesses primeiros anos de vida. Está aí o exemplo das telas, da uma boa nutrição, né, o afeto, o equilíbrio emocional, porque é essa base que promove as conexões cerebrais. E isso tem que começar nessa idade precoce. Tá? Então fica aí a dica e a reflexão, especialmente quando a gente fala de telas hoje, a gente está deixando passar as crianças muitas horas por dia em telas nessa fase precoce da vida e que a gente não sabe qual é o futuro dessas crianças. Possivelmente elas terão um desenvolvimento cognitivo, emocional limitado e dificilmente chegarão no seu máximo potencial, né? Assim sendo, se transformarão em adultos com competências muito limitadas, o que é muito triste, né? Então, daí porque a importância da gente fazer essas intervenções e modificações nesses primeiros anos de vida.